O bombardeio dos Estados Unidos à Venezuela mexeu com os acordos diplomáticos ao redor do mundo e também provocou instabilidades no campo econômico, ecoando em várias partes do globo. A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do planeta e também é rica em jazidas de ouro. O país, governado pelo regime chavista desde 1998, mantinha acordos comerciais com a China, além de fornecer petróleo para Cuba, país que sofre com o embargo econômico dos Estados Unidos há mais de 60 anos. Com os ataques e posterior sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, os Estados Unidos mandam um recado para o mundo de que não aceitam dividir a influência que exercem na América Latina com nenhuma outra potência global. Isso porque, apesar de a Venezuela deter as maiores reservas do mundo, a produção atual do país é inferior a 1 milhão de barris por dia, menos de 1% da oferta global. O petróleo venezuelano é considerado extremamente pesado, precisando de uma tecnologia específica de refino para utilizar os seus derivados. E ainda assim, é muito mais usado para asfalto do que para a produção de gasolina, diesel e querosene. Em entrevista coletiva, logo após os ataques, o Trump disse com todas as letras que os Estados Unidos pretendem assumir o controle do país, aumentando a produção do petróleo venezuelano. Terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Essa semana que começou com notícia quente e, claro, importante também no nosso cenário geopolítico mundial. Eu vou conversar hoje com a Débora Maganha, já na primeira semana do Em Detalhes, a nossa apresentadora do Mercado de Investimentos, comentarista, analista, economista, especialista em história. Débora, seja bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez, minha amiga. Obrigada, Gabi. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Hoje tem tema aí que está no radar de todo mundo, né? Não tem como. Excepcionalmente hoje, a Débora está remotamente, mas junto com a gente aqui na audiência do Em Detalhes, depois tem dobradinha, o Mercado de Investimentos vem logo na sequência. Mas antes, a gente vai entrar aqui em análise que é de conjuntura histórica e econômica também, né, Débora? Para começo de conversa, acho que essa contextualização que você pode trazer para nós sobre como a economia da Venezuela vem sendo sufocada pelos Estados Unidos já há bastante tempo, mas principalmente depois das sanções econômicas que foram impostas a partir de 2014. Como que tem sido esse cenário e como está a economia venezuelana hoje a partir disso? Quando a gente pega, né, olhando até em perspectiva histórica para entender essa trajetória da economia da Venezuela, a gente precisa até voltar um pouco para entender a dependência que a economia venezuelana tem do petróleo. Ela cresce com essa dependência, mas não só da commodity como um todo ali, da dependência de um produto, mas também de um produto que ia para fora. Né? Então, quando a gente pega ali ao longo do século XX, você tem uma distribuição ainda de renda ali por câmbio, gasto público, importação, mas você tem, por vários momentos na economia venezuelana, essa maior parte do petróleo voltada para o exterior. Então, a economia cresce até boa parte ali do tempo com uma dependência internacional e uma dependência do petróleo voltado para o mercado internacional. Isso fragiliza muito a base de crescimento da economia, deixa ali numa dependência não só de um único produto, de uma única commodity, mas também do exterior. Então, qualquer movimentação negativa para a commodity e na positiva também, que foi o que a gente viu acontecer no boom das commodities,
mas qualquer oscilação negativa, qualquer crise em relação ao petróleo deixava também a economia venezuelana muito exposta. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, lá nos anos 80, 90, algumas rupturas e tensões que levaram a algumas crises na Venezuela, e isso acontece justamente, né, por toda essa dependência do petróleo e as políticas ali de câmbio que também acabavam dependendo muito da commodity. Então, o ponto central, eu acho, para a gente entender até olhando para trás, é essa dependência internacional e de uma única commodity. Depender de commodity, né, é sempre muito complicado, justamente porque tem ciclos, porque tem crises, e isso deixa um país vulnerável e exposto. Quando a gente começa a ter as sanções mais recentemente impostas à Venezuela, e aí o marco de 2014 é muito importante, a gente começa a ter também problemas na capacidade produtiva da Venezuela. É um outro marco que você tem de um sufocamento, foi até um sufocamento feito com base, né, nessa capacidade produtiva do petróleo. Você diminui essa capacidade produtiva e isso tem, né, todo o papel também dos Estados Unidos nesse sufocamento, nessas sanções e embargos feitos à Venezuela, e a capacidade produtiva começa a ter problema. Então, o país ele entra ali em um ciclo negativo de inflação, de descontrole, de crise de dívida externa, e isso parte ali. Tem, né, toda uma questão na literatura econômica que aponta que teve também algumas questões internas da Venezuela, mas o agravamento vem com as sanções e que isso acaba levando aí a Venezuela para o caminho de não só estagnação, mas depois retração e toda a questão que a gente vê hoje de empobrecimento do país enquanto economia, né? De um país que recuava, de um país que não conseguia crescer e que estava andando para trás. E isso acaba tendo um papel importantíssimo ali na economia venezuelana, justamente porque desestabiliza, né, de certa forma, o país, e você começa a sufocar a produção que era ali quase, vamos pensar, a galinha dos ovos de ouro da Venezuela. Ela era super dependente de um produto, e você sufoca com uma sanção a produção e a exportação desse produto, você acaba enforcando mesmo o crescimento do país e deixando todo o país exposto e vulnerável. E aí, inclusive, a gente pode falar, na literatura econômica existe divergência em relação a isso, no papel, no peso do papel de cada coisa, mas a gente não pode ignorar que as sanções, sim, os embargos tiveram um papel muito importante, e isso acontece justamente pela dependência que a Venezuela tinha do petróleo e do mercado de fora. É muito curioso isso que você traz, Débora, sobre a responsabilidade nesse sufocamento da produção, porque hoje, quando os Estados Unidos vão a público, seja por meio do Donald Trump, presidente ou secretários, eles falam justamente sobre uma falta de capacidade da Venezuela, como se tivesse caído do céu e não tivesse uma interferência deles próprios, na verdade, para que isso acontecesse. Até quero continuar falando de petróleo, porque acho que é um assunto fundamental, porque a China e a Rússia entram nessa equação também, porque estabeleceriam um sistema que acabaria, de certa forma, com a hegemonia americana. E depois a gente vai abrir um parênteses só para falar sobre essa questão da hegemonia. Mas seria uma estratégia, já olhando a médio, a longo prazo dos Estados Unidos, para cortar o acesso da China e também da Rússia, mas acho que principalmente da China, esses recursos naturais, porque a China hoje é o principal parceiro de quase todo o continente sul-americano. Então, quanto que isso é estratégico também para os Estados Unidos impedirem que essa riqueza seja comercializada pela China? Esse é um ponto crucial, importantíssimo dessa história toda e até desses acontecimentos mais recentes, porque quando você tem ali todos os embargos e as sanções, boa parte ainda do que é produzido
na Venezuela de petróleo acaba sendo comprado pela China. Então você tem esse escoamento da produção de alguma forma para a China. E o que eu vejo aqui de todo esse ataque e toda essa história, no final das contas, é justamente esse recado que está sendo dado pelo Donald Trump, de certa forma, para a China e até para países orientais como um todo ali, que é como se a América do Sul, América Latina e Caribe, se a gente pegar ali, né, toda a América do Norte a Sul, vamos pensar assim, seria dos Estados Unidos, e que você não tem que interferir, né, aqui nesse assunto, como se a gente fosse o quintal mesmo dos Estados Unidos. E ele deixa esse posicionamento muito evidente, porque antes até a gente tinha uma máscara ali nos pronunciamentos, nos discursos, sempre com uma outra justificativa. Então, no caso da Índia, quando ele colocou tarifas, ele falou do petróleo russo. Aqui no nosso caso, ele usou a família Bolsonaro de fantoche. Sempre você tem uma justificativa, mas todo um pano de fundo ali que acaba remontando essa história dos BRICS, da China, da hegemonia do dólar. Então você tem esses pontos como quase ali centrais de toda a ação do Donald Trump, tentar impedir que a China comercialize sem dólar, que os países dos BRICS tenham outra moeda de comercialização, porque isso, de certa forma, a gente vai falar daqui a pouquinho, enfraquece a hegemonia do dólar e enfraquece, consequentemente, a hegemonia dos Estados Unidos, que acaba dependendo e passando pelo dólar. Hoje, boa parte das transações passam pelo dólar. Se elas deixam de passar, o poder que os Estados Unidos têm em relação aos países também diminui. Então, esse ponto é super importante e eu vejo esse recado dado, inclusive, né, na fala ali do próprio Marco Rubio, que foi reiterada hoje. Ele falou no passado ali que ele não queria que o petróleo caísse, né, o petróleo da Venezuela caísse na mão dos inimigos aqui. Então, isso já mostra quais são as intenções, né? Até a fala dele foi: o que não vamos permitir é que a indústria petrolífera venezuelana seja controlada por adversários dos Estados Unidos. Então, aqui ele já deu o recado. Ô, Débora, ele não quer... Oi? Até quando você cita, eu queria só complementar aqui, desculpa te interromper, mas está até alinhado assim o posicionamento dos secretários e dessas autoridades estadunidenses, porque no Conselho de Segurança da ONU, o pronunciamento foi igual ao do Marco Rubio, muito alinhado no discurso, é descarado, assim, ele diz: não podemos continuar tendo as maiores reservas de energias do mundo sob o controle de adversários dos Estados Unidos. É exatamente isso que você acabou de dizer, né? Só para complementar aqui o que você estava falando. Exatamente, Gabi. Ele reitera o que foi falado antes e deixa muito escancarado que a questão energética importa, e não só importa, como quer na mão dos Estados Unidos. Então, o governo do Trump, os Estados Unidos estão pensando nos seus interesses. Quando ele fala, e o pronunciamento do Donald Trump deixa isso muito evidente, quando ele fala de segurança nacional, ele está falando da segurança nacional dos Estados Unidos. Quando ele fala de proteger fronteira, ele está falando de proteger a fronteira dos Estados Unidos. Quando ele fala de reservas energéticas, ele está falando que as reservas energéticas têm que servir aos Estados Unidos. Os interesses são dos cidadãos dos Estados Unidos, sempre ali como se eles estivessem em um patamar superior e os outros países ali para servi-los. E quando você tem um outro país entrando na jogada e disputando não só esse comércio, mas essa influência e esse impacto na geopolítica, você vê que o Donald Trump começa a ser mais agressivo em várias esferas. Não só nas tarifas, mas também mostrando seu poder bélico e militar, porque eu sempre falo, se você tem poder militar, você não guarda para si, você quer mostrar que você tem, você quer mostrar que ele é efetivo. E esse caso da Venezuela foi um recado justamente para mostrar que eles têm um poder, e eles quiseram dar esse recado, e isso é discutível, inclusive se é efetivo ou não, mas eles quiseram dar o recado, como deram esse recado várias vezes na história, por meio de filmes e história do jeito que eles contam. Você vê que eles têm querem mostrar essa demonstração de poder bélico, essa demonstração de poder militar, essa demonstração da hegemonia, como se todo mundo tivesse realmente para servir, como se todo mundo fosse quintal deles na América do Sul, no Caribe, na América Latina como um todo, como se todo mundo tivesse ali
para servir os Estados Unidos e os interesses dos Estados Unidos. E quem quiser não concordar com isso vai sofrer sanção, vai acabar arcando com poderes militares, vai sofrer embargos ou sanções econômicas, pode ter tarifa na cabeça. Então você vê que ele sempre está defendendo os seus próprios interesses, os interesses do seu governo, inclusive, e usando os outros países quase ali como inferiores e provedores ali, principalmente de recursos energéticos, e isso ficou mais do que explícito nesses posicionamentos mais recentes aí. Inclusive no tarifaço já estava, mas eu acho que agora ficou mais escancarado. Parece que realmente a máscara caiu. Com certeza, e também não tem nenhuma pretensão de se esconder. Está sendo dito, como a gente comentou aqui, em discursos do próprio Donald Trump, dos seus secretários. Tudo isso está sendo colocado de uma maneira escancarada. Antes até se tinha uma pretensão, eu conversava, Débora, nesse primeiro Em Detalhes do ano. O primeiro assunto, claro, foi a questão da Venezuela com o professor Reginaldo Nasser. E a gente conversava sobre como antes, nos governos anteriores, democratas, tinha até uma tentativa de mascarar a situação. Então se colocava democracia, até no começo o Trump falava em combate ao narcotráfico, guerra às drogas, mas logo depois a captura do Maduro fica muito evidente. Já se fala em lucrar com o petróleo, já se fala nos inimigos detentores de petróleo. E aí, justamente, a gente entra nessa questão do declínio hegemônico do Império Americano. Tem um artigo muito interessante de um professor da Unicamp, economista também, o Pedro Paulo Zalute Bastos, que acho que vale a pena também para entender um pouco do contexto geopolítico da Venezuela, mostrando que essa ação dos Estados Unidos não eliminou a força do chavismo, tanto que a gente tem pessoas indo às ruas, e ao mesmo tempo não resolve esse declínio hegemônico dos Estados Unidos, que tem como duas potências que ameaçam justamente os Estados Unidos, a China e a Rússia. E também queria citar aqui um vídeo que eu achei muito didático do José Cobori, chamando a atenção para algo que você falou agora, sanções econômicas que já começaram logo no começo do governo Donald Trump com os países desalinhados aos interesses dos Estados Unidos. Então, tarifa, guerra comercial, só que não tiveram o efeito que o Donald Trump imaginou. A gente até falou sobre isso, parece que ele joga lá em cima, dobra a aposta para depois tentar conversar. Então, o Cobori falou sobre isso, nenhum império cai sem atirar. Eu queria saber se você concorda, porque agora, quase um mês, o Trump divulga a doutrina de segurança nacional e parece que quer justamente restabelecer um sistema unipolar, claro, com a liderança deles. E toda negociação também vem sempre de cima para baixo nos Estados Unidos. Eles não só colocam ali os seus termos e condições, como vem de cima para baixo, colocando as suas imposições e depois talvez isso possa ser negociado, ele volta atrás, mas ele sempre joga bem para cima mesmo para negociar de forma desigual, usando o poder do dólar, usando o poder militar se for necessário. E ele falou isso na coletiva, né, que eles não vão ali medir esforços, se precisar vai usar. Então, se alguém quiser desafiar os Estados Unidos, eu acho que esse foi um recado também muito explícito, muito direto do Donald Trump e até, de certa forma, assustador. E esse artigo que você falou do professor da Unicamp, ele é bem interessante porque ele traz toda essa contextualização, fala também desse papel da China, que eu acho, na minha visão, é um pilar importantíssimo para a gente entender. Quando a gente olha ao longo dos anos, os países que tinham mais influência, mais comércio com os Estados Unidos, ao longo do tempo, vão passando para a mão da China, né? Então, mapas que mostram isso na perspectiva histórica são interessantíssimos para ver como é que foi mudando ao longo do tempo essa influência, esse comércio internacional e essa geopolítica, de certa forma. Então, eu vejo quase como uma tentativa dos Estados Unidos em colocar esse poder, em se colocar novamente, e a gente sabe que os Estados Unidos gostam desse tipo de narrativa, né, de se colocar como
superiores ou mostrar esse poderio militar, justamente numa tentativa já de retardar mesmo o processo que vem acontecendo com o crescimento do polo oriental colocado ali como a China. E até nesse artigo tem uma parte interessantíssima que fala sobre esse precedente aberto com a Venezuela dos Estados Unidos invadirem um país soberano e assumir o controle para buscar reservas naturais. E, então isso acaba mostrando que será que é fácil? Né? Assim, as justificativas nem são transparentes. Você fala de narcotráfico, depois você fala de petróleo, depois você fala de retomar o que os Estados Unidos construíram na Venezuela como petróleo. Então mostra ali também como os Estados Unidos se colocaram nessa situação, até mostrando que tem esse poder. Talvez não tenha sido tão fácil quanto pareceu, mas eles querem contar que foi fácil, justamente para se colocar nesse patamar de não mexe comigo, não me contradiz, né? Não venha trazer o contraditório ao que eu estiver colocando como imposição, porque eu posso invadir o seu país e tomar os seus recursos naturais, depor o seu governo, e isso acaba não só sendo uma demonstração militar, mas também dessa tentativa de construção, reconstrução ou fortalecimento dessa hegemonia dos Estados Unidos, que estava ficando um pouco balançada, principalmente aí ameaçada com outros países negociando em outras moedas. Então ele precisa, o país precisa colocar isso para tentar quase ali se agarrando no que tem para voltar a ser esse mundo unipolar que a gente estava falando. Então eu quase vejo como tentativas de demonstração de poder e às vezes até meio atabalhoadas assim, para mostrar esse poder para todo mundo e realmente os interesses que eles têm em relação aos outros países. A gente não pode normalizar essas intervenções unilaterais, pouco transparentes, e eu falo isso desde o tarifaço, né? Tudo ali foi pouco transparente, tudo ali foi unilateral, não tinha justificativa econômica para as tarifas do Brasil, assim como a gente não tem justificativas transparentes nesse caso. Então, tudo é feito unilateralmente e de cima para baixo, nessa tentativa de sempre demonstrar poder, seja militar, seja econômico, seja de hegemonia geopolítica. Perfeito. E esse sequestro em específico abre um precedente muito perigoso para a América Latina, para as eleições brasileiras. A gente vem falando sobre isso aqui no ICL e levando em consideração até o mercado internacional, eu quero te pedir para trazer um pouco um panorama, né, de como foi esse primeiro dia útil até no mercado de investimentos. Você falou um pouco sobre o mercado de petróleo, como que essa invasão na Venezuela, o sequestro do Maduro afetaram o mercado. Por que estava caindo quando a gente conversou no primeiro dia útil, mesmo envolvendo um território que produz petróleo? O que explica isso? E se você puder trazer um panorama de uma maneira mais geral, também tem a questão dos títulos da dívida da Venezuela, que dispararam depois do sequestro do Maduro. Esse é um ponto interessante, porque o que se espera quando se tem qualquer conflito numa região produtora de petróleo. Então, se a gente tem um conflito no Oriente Médio, a região produtora de petróleo, o petróleo Brent, no segundo momento ali, ele já sobe. Quando começaram os conflitos Rússia e Ucrânia, região produtora de petróleo, o petróleo Brent foi o primeiro que respondeu, junto com índices de medo. Normalmente o petróleo Brent, ele responde com altas, e não só altas fortíssimas, né? Não são altas pequenas, são saltos. Isso trouxe surpresa para o mercado. Por que é que está caindo o petróleo de forma geral? Se a gente tem conflito na Venezuela, a gente teve ali toda essa intervenção, todo esse ataque numa região produtora de petróleo, e o petróleo não respondeu da forma que se esperava. Não teve alta, pelo menos, né? Talvez nem todo mundo esperasse já que tivesse alta. É justamente pelo que a gente estava falando lá no começo. Então, a gente retoma o ponto da produção de petróleo. Embora a gente tenha uma reserva de petróleo na Venezuela, a produção, que é o que é levado em conta quando a gente fala de preço e oscilação de barril de petróleo, a produção
é pequena. Hoje, pequena assim, né? Corresponde a 1% da produção, até menos do que 1% da produção mundial. Embora 1% ainda seja relevante, tenha uma importância, é, com o tempo, né, essa participação da Venezuela na produção e não nas reservas, que ainda estão ali para serem exploradas e produzidas no futuro, ainda você não tem, né, esse impacto imediato, justamente porque a produção lá está em declínio, teve diminuição nos últimos tempos. Então, o mercado, olhando para isso, não vê um risco ao barril do petróleo diretamente. Você vê ali, né, um risco talvez de longo prazo. E essa, justamente até puxando essa questão do longo prazo, olhando para isso, os títulos de dívida da Venezuela que eram negociados porque tinha muito risco e eram negociados a preços baixíssimos, tiveram um salto indo na contramão do petróleo, com vencimento para 2031, ele estava sendo negociado a 40 centavos de dólar, então vocês veem como estava desvalorizado, né, ao longo do tempo, mas você vê um salto desses títulos justamente por uma procura nessa especulação do mercado em relação à Venezuela, já pensando em possível mudança de governo, já pensando em reestruturação da dívida, que sim, tem problemas, né? A Venezuela está em situação de default, que a gente fala, né? O default é o calote no popular, desde 2017. Então não estavam pagando as dívidas no prazo acordado. Então a dívida passou a valer nada, né? Ninguém quer emprestar um dinheiro para alguém que vai dar calote com alto risco de você não receber de volta. Então, os títulos da dívida venezuelana eram vendidos abaixo de centavos, eram pouquíssimos centavos. E aí, justamente com essa procura que teve hoje de especulação, com isso, ele voltou ali para os 40 centavos, ainda muito pouco, mas voltou ali a subir justamente nessa expectativa de mudança de governo, nessa reestruturação da dívida, do possível reorganização para que não tenha mais calote. Então você vê que o mercado também está especulando, por um lado, com essa dívida, né, dela passar a valer no futuro alguma coisa, mas também essa questão do petróleo venezuelano para o curto prazo não faz tanto preço, né, que a gente fala, não mexe com o preço agora por conta da produção, mas esse é um olhar também que tem que ser visto a longo prazo, né, de como vai ser a produção a partir de agora, porque o Donald Trump falou que os embargos continuam, isso ainda não mudou, mas você tem esse interesse dos Estados Unidos e do governo estadunidense em relação ao petróleo venezuelano e principalmente as reservas de petróleo a serem trabalhadas e refinadas pelos Estados Unidos e empresas estadunidenses. É isso, os embargos continuam e também ameaças contra outros países, Colômbia, Cuba, o Panamá, de certa maneira, também, porque já tinha saído da Rota da Seda em 2025 por uma pressão dos Estados Unidos. E, além disso, o Marco Rubio fez uma ameaça bastante direta, falando que tomaria as medidas necessárias se o Panamá não acabasse de uma vez com a influência, o controle da China sobre o Canal do Panamá. Então, quando falamos aqui, e você falou muito sobre isso, né, Débora, sobre essa pressão contra os países e sendo de cima para baixo, essas ameaças estão ficando cada vez mais claras. Parece que a gente está numa nova era, realmente colocando aqui, a gente falava de guerra comercial e parece que isso cresceu de uma maneira talvez muito maior do que a gente esperava para esse começo de ano. O que eu vejo de tudo isso, né, que a gente está vendo, claro que ainda está acontecendo e as coisas acontecem, escalou muito rápido e eu acho que vem escalando mais rápido ainda, é um recado a outros países, né, que se quiserem bater de frente com os Estados Unidos, eles não vão realmente medir esforços, e se eles tiverem interesse também nos recursos que estão naquele país, eles também podem ali interferir de alguma forma, seja no governo, seja economicamente, seja belicamente,
para realmente suprir seus interesses. Sem dúvida, Débora, e um mundo muito marcado por essas tensões de grandes potências, né? Grandes potências e uma política internacional onde o direito que eu estou falando, o direito internacional, mas também os direitos humanos, eles estão contando cada vez menos na visão dessas potências. O que está prevalecendo é realmente o uso da força. Quero muito agradecer a sua participação aqui nessa primeira semana. É sempre um prazer te receber, minha amiga. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Débora Maganha conversando com a gente. Nessa semana, o Em Detalhes voltou com tudo. Então, de segunda a sexta-feira, tem conteúdo novo por aqui. Você pode acompanhar o Em Detalhes, além dos canais do ICL Notícias, às 10h30 da manhã. Você pode ouvir nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Amanhã a gente está de volta. Agora você vai ficar com o Mercado Investimentos, com a Débora Maganha, de novo, na companhia ao vivo. E depois tem o Rolê ICL na nossa programação. Obrigada e até amanhã. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar com grandes professores, entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.